Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Quinta-feira, né? Estamos aí mais encerrando a semana, né? Amanhã já é sexta, então que tenhamos aí uma boa reunião. Hoje vai ser bem tranquilo, né? Que aí a gente vai trabalhar metade da reunião, o tema, né? SAEB e a recomposição da aprendizagem, né? Os caminhos percorridos, né? As ações que nós já desenvolvemos até então. E a outra metade da reunião a gente vai destinar às apresentações, né, dos nossos colegas aí. Então, só batendo um confere aqui na planilha, né, de quem vai apresentar hoje na R9. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco apresentações, né, a Rita, Kellen, Claudete, a Thaís e Rose, aqui na planilha, que vão apresentar hoje. E os demais colegas, né, que já estão colocando os nomes aqui para apresentar na última reunião, que é a R10, na semana que vem. Então, quem não colocou, né, o nome, pode colocar, porque daí na semana que vem eu vou seguindo aqui a planilha para ir chamando vocês pela ordem que vocês colocaram aqui, tá? Da planilha. Lembrando, gente, que a apresentação, ela compõe uma das rúbricas, e é uma das rúbricas, assim, bem valiosas da nota, compõe um percentual grande ali da nota, né, essa apresentação. Então, né, tomem, né, olhem com carinho aí, cuidem, né, para vocês, tomem esse cuidado aí para vocês conseguirem apresentar, porque compõe uma nota, um percentual da nota grande ali, essa apresentação, tá? Coloquei também no Classroom, aqui, né, da nossa turma. Então, entrando na nossa turma, né, turma G, eu sempre atualizo o mural, coloco informações, né, eu sempre movimento aqui o mural com a reunião da próxima semana, mas eu sempre atualizo aqui, né? Então, eu coloquei para vocês aqui, né, o lembrete, que é a entrega do documento da nossa atividade de número 2, né? É até sexta-feira, dia 8, até amanhã. Mandei um e-mail também para vocês, né? Lembrando, o e-mail oficial, né? O @escola, que está cadastrado aqui, né? Na nossa agenda aqui do Classroom, e coloquei aqui também no mural essa planilha, né? Eu mandei no WhatsApp essa planilha, né, das apresentações, mas de repente, né, às vezes, né, tem alguma dificuldade para abrir, eu coloquei também aqui no mural essa planilha, né, que foi essa que eu acabei de abrir, para que vocês consigam visualizar e inserir o nome de vocês. E tem um outro documento aqui, que é o documento de compartilhamento do feedback, tá? E esse documento eu vou explicar para vocês depois como que vai funcionar, que um vai dar o feedback da apresentação do outro, tá? Depois eu vou explicar para vocês como que vai funcionar esse documento que eu postei aqui, tá bom? Mas depois eu explico, ele é bem tranquilo, vai funcionar bem bacana também. Então, dando início aqui, né, ao nosso tema de trabalho de hoje, o nosso último tema, né, só para fazer o fechamento mesmo, o último tema mesmo, nós já trabalhamos na R8, né, que foi o clima de sala de aula. Então, hoje damos aí um fechamento com relação ao planejamento, né, do que fizemos até então. Aqui, gente, só lembrando vocês, né, por estarmos mesmo ao final, eu sempre gosto de lembrar com relação, né, vocês observarem se vocês estão com a @escola de vocês conectados, se tiverem algum problema, né, com relação à internet, com relação a equipamentos, né, que às vezes no momento ali não estão funcionando, né, com relação à câmera, né, com relação a alguma situação que de repente vocês tenham, né, como consta no manual do cursista, né, com essa questão aí da presença, né, por reunião, sempre justifiquem, né,
aqui no chat, para que vocês não tenham problema, né, com relação à presença, né, que é computada por reunião. Então, deem esse retorno, porque as mensagens, né, assim como a reunião ela fica gravada, essas mensagens aqui elas ficam criptografadas, elas são transcritas e a gente recebe também no relatório, fica registrado, e aí depois, né, a gente justifica no LRCO, e aí vocês não têm problema também com a frequência. Os objetivos, né, da reunião de hoje, nós percorremos aí caminhos, né, desde o primeiro trimestre, lá desde o início do ano, para reduzir as defasagens, né, das dificuldades dos estudantes e desenvolver as habilidades. Elaboramos uma trilha de ações engajadoras desde o começo do ano. E essa trilha, ela foi construída com as práticas, né, já que vocês realizaram, bem como o planejamento e ações, né, com estratégias engajadoras. E nesta reunião, nós iremos aqui apresentar os resultados, né? Vocês vão colocar aqui depois também os resultados, os caminhos percorridos também, desde a R2, quando nós trabalhamos aqui nesta jornada, né, o SAEB com a recomposição para aprendizagem na R2, e compartilhar alguma dessas ações, né, os projetos que foram bem-sucedidos no nosso contexto de atuação, com foco nessa recomposição das aprendizagens dos estudantes, né, com alinhamento nos descritores, né, e nós iremos aqui, né, contemplar os nossos objetivos de hoje, né, reconhecer a importância do planejamento para a efetividade das ações pedagógicas e o alcance dos objetivos de recomposição das aprendizagens. Esse objetivo ele vai destacar a relevância do planejamento para que essas ações pedagógicas elas sejam eficazes, né? E o planejamento ele acaba se tornando crucial, né? Nesse sentido, para que os objetivos eles sejam alcançados e os alunos realmente consigam aprender o que eles precisam. Inspirar-se em práticas de colegas para aprimorar seus próprios processos, né, de planejamento e de execução das atividades. E é assim que nós fazemos aqui, né, com a observação e troca de experiências, que elas são essenciais, né, para o aprimoramento contínuo, que quando a gente observa, né, como os nossos pares planejam e executam as atividades, a gente vai aperfeiçoando também algumas de nossas práticas, né? A gente vê o que dá certo no contexto, o que não dá certo, de repente essa prática, ela se encaixa no meu contexto, essa prática talvez não se encaixe no meu contexto, mas de repente eu adapto, né, faço um pouco diferente, e aí a gente vai caminhando, né, para de repente construir aí os nossos objetivos. Valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica. Esse objetivo ele ressalta a importância, né, do feedback, que é uma ferramenta para a melhoria da nossa própria prática pedagógica, né, para a gente rever também algumas práticas que a gente desenvolve que de repente a gente pode aprimorar, né? De repente a gente está indo por um caminho que a gente pensa que está, de repente, coerente com a necessidade e, de repente, não está tão coerente assim, de repente, há necessidade de fazer uma adaptação, né, nesse sentido. O feedback, ele vem para dar esse suporte. E aqui na nossa agenda de hoje, nós teremos aqui o acolhimento, né, a importância de planejar, 10 minutos, mapa de conexões, que nós vamos trabalhar aqui com o Padlet da rede, 15 minutos, a nossa experiência, né, a importância de planejar para transformar, 15 minutos, e depois o compartilhamento, né, das apresentações de hoje, 40 minutos. E aqui no nosso acolhimento, né, nós vamos, temos, né, o planejamento, que ele é a base para qualquer ação,
né, que a gente vai desenvolver. E pensando nas atividades, né, que nós todos aqui realizamos, né, desde o início da jornada, qual que é a melhor palavra que resume a importância de planejar? O que que vocês acham? Qual que é a melhor palavra que resume a importância de planejar? Vocês podem falar ou podem escrever no chat também. Uma palavra que. Oi, José, pode falar. Eu diria organizar-se. Legal, isso aí. Ó, o pessoal está colocando no chat ali, ó. A Rose colocou organização, a Gilcé colocou meta, Kellen colocou organização, a Valdiné colocou compromisso. Legal. A Antoniela colocou previsibilidade, a Kelly colocou constância, a Rita colocou não ter surpresas, a Claudete colocou objetivos. Bacana. Várias palavras, né? Várias palavras-chave, né? Que vocês estão colocando aqui, que resume, né, a importância de planejar, né? E nós temos, né, objetivos, né? Ali mais uma palavra, né, que a Claudete colocou, objetivos. Então nós temos, né, o planejamento, ele vai ser o nosso ponto de partida, né, para a desenvoltura de todo o nosso trabalho pedagógico, né, para que a gente consiga atender ali as nossas perspectivas, atingir, né, todos os nossos objetivos. Então, temos um ponto de partida crucial, né, para que a gente consiga desenvolver, né, todo o nosso trabalho dentro de uma perspectiva, né, que visa ali superar, né, todas as dificuldades, atender, né, é, as metas, ter uma organização. Então é interessante. Então várias palavras que, né, atende, né, essa palavra, né, do sentido do planejar. E quando nós falamos, né, da importância do planejamento para a recomposição, né, da aprendizagem, ela exige um planejamento cuidadoso. E quando eu falo da recomposição, não estou falando somente da recomposição de língua portuguesa, de matemática. Estamos falando da recomposição também de todos os componentes curriculares, né? Então, esse planejamento ele é cuidadoso para que as ações elas sejam eficazes, né? E os objetivos, eles assim sejam alcançados, né? Para que os alunos, eles realmente consigam desenvolver as habilidades que estão em defasagem ou consolidar aquelas que eles já compreenderam, mas ainda não alcançaram aquele nível proficiente, né? E segundo David Ausubel, que foi um autor que nós estudamos aqui já em encontros anteriores, né? Ele enfatiza, né, que o planejamento ele deve considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, né, para que as novas informações elas sejam ancoradas e elas tenham sentido. E um planejamento eficaz, ele vai buscar fazer essas conexões, né? E os pontos relevantes que destacam a importância do planejamento para a recomposição da aprendizagem estão aqui, ó. Mapear as defasagens, que é o que? Utilizar os dados das avaliações internas e das avaliações externas para identificar as lacunas de defasagens específicas de cada turma e de cada aluno, para que a gente consiga personalizar as intervenções. E aí sim, desenvolver planos de aula e atividades diferenciadas que atendam às necessidades individuais ou de pequenos grupos. E aí focar nas habilidades essenciais, priorizando os conhecimentos e competências
que são base para as aprendizagens dos estudantes, né? E, né, as aprendizagens futuras que eles vão desenvolver, né, focados nos conteúdos mais relevantes, nas habilidades ali de resoluções de problemas e competências leitoras. E, posteriormente, acompanhar as ações, né, que são desenvolvidas, né, subsidiando tudo, né, através de um diagnóstico, fazendo um alinhamento pedagógico, né, oportunizando ali a desenvoltura, né, de todo esse processo com a utilização de recursos, né, diversificados, com uso de tecnologias, materiais didáticos específicos, né? E quando nós falamos do planejamento, ele não é um mero formalismo burocrático, né? Mas ele é uma ferramenta que se torna estratégica para uma qualidade. Ele garante que as ações elas sejam ali intencionais e que os recursos eles sejam bem empregados e acima de tudo, né, que os estudantes eles tenham melhores condições ali para recompor as aprendizagens e alcancem um sucesso, né, para o processo ensino-aprendizado, construindo ali um futuro mais promissor, né, desenvolvendo as suas habilidades. E aqui nós vamos, né, então fazer aqui o nosso em ação, que é, né, o trabalho lá no, né, de escrever no Padlet, que eu vou disponibilizar o link para vocês aqui no chat. E o que que nós vamos escrever nesse Padlet? Então, desde quando nós começamos, né, nós estamos desenvolvendo ações, né, com esses estudantes, com os professores, enfim, estamos desenvolvendo várias ações. E dentre essas ações planejadas, qual foi a ação que obteve maior destaque em seu contexto de atuação, né, das ações que vocês desenvolveram, né, durante toda essa jornada, né, das iniciativas de engajamento para o percurso das ações para o SAEB, né, dessas ações que vocês desenvolveram até então, né? Qual foi a ação que obteve maior destaque em seu contexto de atuação? Qual a ação que vocês acharam que foi mais relevante de tudo que vocês já fizeram desde o início do ano até então, com os estudantes, ações engajadoras, né, para esse percurso aí que nós estamos fazendo, essas ações engajadoras aí para o percurso do SAEB, ou para quem, né, não tem o SAEB na escola, percursos aí para diminuir as lacunas da defasagem do processo ensino-aprendizagem, né, dos estudantes. Qual a ação que obteve maior destaque em seu contexto de atuação, de tudo que já foi feito, né? Se foi com os professores, no contexto de hora-atividade, se foi alguma ação que foi desenvolvida com os alunos, né? Com os responsáveis dos alunos, enfim, né? Então, vocês vão me escrever uma ação que obteve maior destaque no seu contexto de atuação, desde o início do ano até então. Uma ação, tá? E aonde que nós vamos escrever? Vamos escrever no Padlet. Então, como que nós vamos escrever? Eu vou fornecer para vocês aqui uma instrução, mas eu vou fazer junto com vocês, tá? Eu vou passar aqui para vocês a instrução, mas eu vou fazer junto, tá? Assim, gente, como o padre tem a rede toda que está fazendo, provavelmente ele se apresente um pouco lento, tá? As turmas anteriores conseguiram fazer, mas ele foi um pouquinho lento, um pouco com dificuldade, tá? Então, no Padlet, vocês vão encontrar uma tela azul, e nessa tela azul, no canto inferior direito, tem um sinalzinho de mais, onde vocês vão clicar nesse sinalzinho de mais. Clicando nesse sinalzinho de mais, no canto inferior direito da tela, vai aparecer uma caixa de texto, exatamente como essa aqui.
Nessa caixa de texto, vocês vão digitar aqui o nome da escola de vocês e a cidade. Digitando o nome da escola de vocês e a cidade, ela vai aparecer aqui embaixo, eu estou passando o cursor, né? Vai aparecer aqui, aí vocês vão clicar aqui em cima dela. Clicando em cima dela, vai abrir uma outra caixa de texto e que vocês vão. Está escrito aqui: escreva algo fantástico. Nessa linha que vocês vão digitar essa ação. Digita a ação e depois clica aqui em cima em publicar. E aí ele vai publicar a ação de vocês no Padlet da rede, tá? É bem tranquilo. O link do Padlet eu vou fornecer aqui para vocês, mas eu vou abrir junto. Então, o link do Padlet já coloquei no chat para vocês. Esse link nós vamos abrir juntos aqui. Então, só lembrando, tá, gente, que talvez ele fique um pouquinho lento, porque é a rede toda que está acessando, tá? Então, vai abrir essa tela para vocês aqui, como está abrindo para mim. E aqui no cantinho, aqui embaixo, ó, o sinalzinho de mais roxo que eu falei para vocês. Então, nós vamos clicar nesse sinalzinho de mais roxo. Clica nesse sinalzinho de mais roxo. Vai abrir essa caixa de texto que eu havia comentado com vocês. Nessa caixa de texto, vocês vão digitar o nome da escola de vocês. Escola. Deixa eu colocar aqui. Então, ele vai ficar um pouquinho lento, porque a rede toda está acessando, mas aos pouquinhos ele vai. E a cidade, o nome da escola e a cidade. Aí, depois que vocês digitarem o nome da escola e a cidade, ele vai localizar aqui embaixo. Aí vocês clicam em cima do nome da escola e aguardam, porque ele está lento mesmo. Clica. O meu apareceu o nome de outra escola, não da minha, de outra escola da cidade. Eu coloquei o nome da escola, mas aparece o nome de outra. Aparece outra escola, melhor dizendo. Tá. Caso não apareça o nome da escola de vocês, caso vocês não localizem, aí coloca o nome da cidade e do estado, tá? Que de repente acontece, às vezes, ele não localizar o nome da escola, tá? Depois que vocês colocarem o nome da escola e cidade, caso ele não puxe pelo nome da escola, coloca o nome da cidade e do estado, aí vai abrir aqui, ó, escreva algo extraordinário. Aí vocês vão colocar aqui o cursor aqui embaixo. Aí ele vai habilitar para vocês escreverem a ação. Ó, aí vocês vão escrever a ação nesse campo aqui embaixo. Aí escreve a ação ali naquela caixa de texto, ali assim que ele habilitar.
Aí, depois que vocês escreverem a ação, aí clica aqui nesse botãozinho em cima em enviar. Aí clica em enviar, aguarda, porque ele está lento mesmo. Você vê que cliquei já em enviar ali, ó, ele dá a mensagem ali da conexão e tal, mas aí ele vai aqui, vou colocar aqui meu nome. Aí aqui clica em concluído. Aí, acho que agora ele está indo. Chega uma hora que ele trava, aqui ele está na última etapa, que ele está concluindo, que ele está... Aí, foi. Aqui eu apertei em alguma coisa que ele... Mas ele foi, concluiu. Então, ele está bem lento, está bem... Porque tem a rede toda acessando, por isso que ele está bem lento. Então, claro, quem conseguir já inserir a informação ali, maravilha. Quem não conseguir, vai tentando, às vezes tem que sair de tudo, clicar no link de novo e fazer novamente, entrar novamente e fazer novamente, que às vezes ele vai, aí ele roda. Mas às vezes ele trava de um jeito que não vai. Que nem aqui, ó. Eu saí, agora vou entrar novamente. Às vezes tem que sair e entrar de novo. E tem vezes que ele não carrega também, né? Mas assim, gente, tranquilo.
De repente, quem conseguiu já, ó, eu saí e entrei novamente para tentar, ó, porque ele travou. Quando sai e entra novamente, ó, ele até vai mais rápido, de forma mais rápida. Curitiba, Paraná. Vou tentar aqui pelo nome da cidade, ó, agora ele foi mais rápido. Ó, agora ele foi bem mais rápido. Vamos ver se enviando ele, que na hora de enviar. Aqui, concluído. Vamos ver. Foi bem mais rápido agora. Eu saí, fechei a aba e entrei de novo no link. Foi bem mais rápido agora. Aí eu fiz de novo, né? Agora ele está indo. O meu aparece aguardando aprovação, prof. Ah, beleza. Então você conseguiu. Daí o pessoal aguardando a aprovação, aí o pessoal que recebe lá, eles analisam o que você escreveu e já aprovam, para daí a tua contribuição ficar fixa lá no mapa também. Bacana. Então o teu foi. O teu já foi para análise lá para eles. Beleza. Beleza, gente, é isso aí. Então, às vezes precisa sair do link, fechar o link, fechar a abinha aqui em cima, sair de tudo, entrar novamente no link e fazer de novo, que daí, às vezes ele processa novamente e de repente vai de forma mais rápida. Ou às vezes não. Ontem eu entrei no horário da turma das 9, que é o horário mais tarde, que eu comecei às 9 a reunião. Então, nós fomos entrar no mapa lá pelas 9h45, mais ou menos. Então, o mapa já não ia de jeito nenhum, porque daí tem mais pessoas acessando, né? Quanto mais tarde, pior vai ficando. Ó, o meu foi agora. Agora, né, daquela vez a primeira vez que eu fui, ele demorou mais e ficou processando e não ia. Agora eu saí do link, entrei de novo e fiz tudo de novo, ele foi para aprovação também. Então, tranquilo, tá o teu íconezinho ali aguardando aprovação, ele vai para o departamento responsável, eles analisam, né, a tua resposta. A minha foi como modelo só, então provavelmente eles não vão considerar. Mas, ó, fica ali, ó, aguardando aprovação. Então, eles aprovam e a tua contribuição fica registrada ali. Mas, às vezes, precisa sair e entrar novamente para que ele reprocesse as informações e, às vezes, você consegue inserir a sua contribuição. É bacana, né? É uma atividade diferente para fazer. Então, é bacana. Se vocês conseguirem, né, colocar aqui a contribuição de vocês, né, como eu falei, tente sair, né, sai, fecha tudo, entra no link novamente que eu enviei e tenta recomeçar para ver se ele processa novamente as informações e aí, de repente, vocês conseguem inserir as informações, às vezes dá certo. No meu caso aqui foi, ele processou até mais rápido ali as informações eu consegui colocar. Então vejam, né, se dá certo e tentem inserir, é bacana, né, colocar a contribuição de vocês ali, é uma atividade diferente, né, que foi proporcionado aqui para nós, então é interessante, né. Aqui, gente, né, dando sequência, quem conseguiu colocar, né, a informação,
E mesmo quem não tenha conseguido colocar ainda, que está tentando, né, mas que tenha a intencionalidade de colocar informação lá no mapa, quem que gostaria de compartilhar aqui conosco, né, essa ação que de repente obteve destaque, né, no seu contexto, que de repente desenvolveu e que foi bacana? Quem que gostaria de compartilhar aqui conosco? Quem que gostaria de falar essa ação que desenvolveu? Mesmo quem colocou no mapa e mesmo quem está tentando, que tem a intenção de colocar, mas ainda não conseguiu colocar no mapa. Prof, eu ainda estou aguardando lá para, né, para ir, mas já coloquei. Então, assim, na nossa escola, a gente fez a análise dos resultados para identificar as habilidades que não foram consolidadas. Isso que a gente fez. Legal. Trabalhando os descritores de menor acerto, né? Depois, na minha implementação, eu vou comentar mais, mas trabalhando o descritor 1 por semana. Na escola toda, né? Trabalhando em todas as disciplinas, para ver se a gente consegue, né, terminar com essa defasagem naquelas habilidades. A defasagem, né, das habilidades. Bacana. Boa ideia, interessante essa ação. Agora, deixa eu ver, a Valdineia vai falar, depois a Josefa. Bom dia, então, profs. Bom dia. Estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo, aham. Sim. É que aqui a internet está bem ruim, por isso que eu não consegui também colocar lá preencher lá o documento. Mas então aqui na nossa escola também, eu trabalho em 2 escolas, uma de manhã e uma tarde, eu montei para os professores, principalmente da recomposição da aprendizagem, um Word com todos os descritores de menores acertos e enviei para eles, né, com os links das aulas. Então eu montei um documento pronto, né, um Word pronto, para que eles só acessassem sala de aula no Educatron e trabalhasse já com as aulas prontas, né, os links prontos para aqueles descritores de menor acerto. Em cima disso, daí foi montado também os quizzes, onde eles vinham para a sala do laboratório, né, acessar aqui, e era feito ao vivo, onde os alunos que tivessem a melhor pontuação de acerto, eles eram premiados, né, premiados com algo que ficasse em primeiro e segundo lugar ali, um incentivo para que eles, né, continuassem se esforçando. Tivemos um bom resultado, assim, estamos novamente nesse caminho, porque tanto os alunos como os professores acharam uma forma boa de ser trabalhado, assim, né, recebendo o Word e depois trabalhando com os alunos nos quizzes. Legal, bacana, boa ação também, interessante. Josefa, pode falar, Josefa. Então, para mim, eu achei assim, bem legal, né, o que nos dá um suporte para o nosso trabalho, a fundamentação teórica, que é muito importante. No momento em que você vai trabalhar com o professor, você ter algo assim para fundamentar aquela ação, aquela fala sua com o professor, eu acho que traz mais segurança, né? Então, eu até coloquei isso. Não sei se... Acho que foi, professora. Enfim, seria isso. Legal, pessoal. É isso aí. Então, né, uma construção, né, que a gente vai fazendo, é um trabalho, né, um pouquinho de cada coisa, né, que vocês vão desenvolvendo, né, que a gente também vai tendo, que nem eu falei, a gente vai pegando as ideias também de vocês para a gente aplicar, né, no nosso cotidiano, ver o que dá certo, e a gente vai tentando desenvolver com os nossos estudantes, com os nossos professores, né, e a gente vai contemplando, né, o que a gente contemplou no nosso mapa de conexões, né, o que a gente pode verificar, né, é o alcance, né, das riquezas ali
das intenções, né, desse planejamento que cada um de nós consegue consolidar. As estratégias, né, que são compartilhadas e que vocês colocaram aqui é o fruto do trabalho e a criatividade, né, que cada um de nós aqui tem. E quando nós planejamos, nós destacamos, né, esse documento, ele não é apenas um documento formal, ele é de fato a nossa bússola, né, que nos permite ter uma intencionalidade para cada ação pedagógica, que garante cada passo, né, que nós devemos dar, alinhando com os objetivos. E com certeza, né, nós conseguimos desenvolver algumas das competências necessárias e um planejamento sólido com as nossas ações podem se tornar ali altamente positivos, né, considerando cada intencionalidade com aprimoramento contínuo, né, potencializando a recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, muito bacana, gente, né? Essas ações aí que vocês desenvolvem, e a gente vai continuar, né, desenvolvendo, porque por mais que nós estejamos encerrando a nossa jornada, as nossas ações na escola ainda continuam, né? Porque nós estamos encerrando o trimestre, mas nós temos ainda o terceiro trimestre, temos algumas ações ali que estão previstas, né, no nosso plano de ação, e estamos desenvolvendo, né, agora até o encaminhamento aí do final, né, do fechamento do ano. E agora, gente, eu vou explicar para vocês aquele documento, né, do feedback que eu coloquei para vocês lá no mural. Então, como que ele vai funcionar? Então, aqui na planilha, como que vai funcionar? Para que todos, né, recebam, e eu acho bacana, né, que cada um de vocês receba um feedback, né? Cada um de vocês tem a oportunidade de ver como que o colega, né, fez a observação, como que ele entendeu, né? Como que ele fez a leitura da sua implementação, como que ele observou, né, essa implementação. Então, para garantir, né, que todos recebam o feedback, como que vai funcionar? Então, nas apresentações de hoje, né, isso vai acontecer também na reunião 10, a dinâmica vai ser a mesma, mas na R9, como que vai funcionar? Então, aqui, para garantir que todos recebam, então nós vamos fazer, de acordo com a planilha, a seguinte dinâmica, né? O primeiro faz o feedback do segundo, o segundo faz o feedback do terceiro, o terceiro faz o feedback do quarto, o quarto faz o feedback do quinto, e o quinto, né, que é a Rose, a última, vai fazer o feedback do primeiro que apresentou hoje, da Rita, tá? Então, é de quem estamos falando hoje, de quem vai apresentar hoje, tá? Da R9. Então, a Rita vai fazer o feedback da Kelly, a Kelly vai fazer o feedback da Claudete, Claudete vai fazer o feedback da Thaís, a Thaís vai fazer o feedback da Rose, e a Rose vai fazer o feedback da Rita. Beleza? Então, essa é a sequência, para garantir que todos consigam receber o feedback, para que ninguém fique sem. Como que vai funcionar? Vou pôr aqui no chat para vocês, mas está lá no nosso mural também. Então, esse aqui é o documento para o compartilhamento do feedback. Então, você já sabendo quem vai fazer o feedback de quem, né? Então, por exemplo, a Rita vai fazer o feedback da Kelly. Então, nesse documento, a Rita vai vir aqui e vai procurar o nome da Kelly, tá? Ah, tá aqui o nome da Kelly. Clica no nome da Kelly, escreve o nome do colega. Escreve o nome do colega, né? Nome de quem escreve o feedback, aqui é o nome da Kelly, né, no caso. Nome de quem escreve o feedback. Quem que está escrevendo o feedback? É a Rita. Então, quem está escrevendo o feedback é a Rita. Data é a data de hoje, dia 7, tema da implementação.
é o tema que a Kelly está apresentando. E aqui tem alguns questionamentos que vai ajudar vocês a escrever o feedback, tá? Então é só vir aqui, e aqui, gente, ele é um documento do Drive, tá? Então vocês escrevem, ele já salva automático. Mas para garantir, daí vem aqui, ó, nesse sinalzinho de mais aqui, ó, para garantir, vem no sinalzinho de mais e clica em concluído. Aí ele salva, tá? Então, para garantir, faz isso, para ele salvar. Então, a Claudete vai fazer o feedback a Thaís. Então, a Claudete vai vir aqui, vai procurar o nome da Thaís e vai fazer, né? Clica aqui no nome da Thaís e vai escrever o feedback da Thaís. Oi, Antoniela, pode falar. Oi, professora, bom dia. Não, Bom a minha pergunta é só, isso é para ser feito simultaneamente à apresentação? Isso, Ou a gente conforme... pode fazer depois? Pode fazer depois, só Tá. anota o tema. É que o meu propósito é que não é que vocês tenham coisas para fazer depois. Se vocês puderem fazer no momento ali da apresentação, para já, né, Porque a ficar... apresentação é rápida, né? Então eu não sei, assim, eu acho que a gente precisa tentar para a apresentação, né? Fazer as observações, porque se ao mesmo tempo a gente está preocupada em digitar, eu acho que não vai funcionar muito bem, mas obrigada. Não, tranquilo. Vejam como fica melhor para vocês. O propósito não é que vocês tenham coisa para fazer em casa depois. Esse não é o objetivo, tá? O objetivo não é esse. Mas vejam como fica melhor para vocês, tá? Tem gente que de repente consegue no ato da apresentação já ir desenvolvendo ali, faz o feedback e, né, escreve, já pega o tema que o colega já apresentou, já descreve ali, mas de repente como fica melhor. Ah, não, eu acho melhor só colocar o tema aqui para eu não me, né, de repente depois eu vou esquecer, não vou lembrar, e depois eu desenvolvo aqui as demais temáticas. Beleza, pode desenvolver depois, porque esse documento vai ficar salvo aqui, né, vai ficar aqui no mural, tá? Então, vocês podem entrar aqui depois e fazer depois também, mas o propósito não é que vocês tenham coisas para fazer depois, tá? Então, gente, é só entrar ali no documento, entra no nome do colega, né? Clica no nome do colega e aí desenvolve ali, escreve o feedback para o colega, clica ali no maisinho para salvar, clica em concluído e finalizou, tá? É um documento bem simples. Aqui tem algumas questões só para nortear o feedback de vocês, tá? Para vocês, né, terem ali um norte de como, né, desenvolver o feedback, tá? É bem tranquilo. E aqui, gente, o tempo de apresentação, né, 5 minutos para cada um. Se passar muito do tempo, eu vou só sinalizar, né, vou avisar vocês ali no momento da apresentação, tá? Então, 5 minutos para cada um. E aqui eu já vou deixar para vocês também, no chat, o Forms, tá? Para vocês já preencherem com relação às impressões da reunião de hoje, tá? Então, lembrando que a nossa turma é a turma G, tá? Então, já vou deixar aqui para vocês disponível o formulário com relação às impressões da reunião de hoje, para vocês registrarem, né, as impressões de vocês com relação ao encontro de hoje, que é sempre importante, né, esse registro. Os documentos da planilha e o documento do feedback, eu já disponibilizei no chat também, tá? E o tempo de apresentação, 5 minutos para cada um, tá? E se caso passe muito do tempo, aí eu aviso vocês aqui sinalizo aqui com a mão levantada, ou se de repente vocês não verem, eu aviso aqui pelo microfone mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Então vamos ver aqui na apresentação.
Então, a primeira a apresentar é a Rita. Deixa eu ver, Rita, Claudete, a Thaís e Rose. Então, a Rita é a primeira a apresentar. Podemos já iniciar as apresentações. Ok, bom dia mais uma vez, professora, colegas. Bom dia. Professora, posso pedir para você apresentar, compartilhar para mim? Porque assim, ó, como eu falei no início, eu tô aqui em Toledo, né, nos Jogos Escolares, Uhum. e só tô com o celular. E aí eu acho bem complicado, sabe? Porque daí é ruim para achar botão, é ruim para achar isso, aquilo. Ah, Você não, pode fazer, por favor, para mim? posso. Deixa eu só ver, só não sei como que ele vai aparecer. Você não pôs o link ali, né? Da apresentação. Ah, não. Deixa eu só ver se eu consigo abrir ele. Porque assim, até quando você perguntou ali, falou, né, de planejamento, eu coloquei para evitar surpresas, Aham, porque, assim, para mim, porque né, o atleta que eu estou acompanhando só vai competir amanhã e sábado pela manhã. Então, entendi. na minha cabeça, o que que tava? Ah, não, eu venho ali por quinta-feira, quarta-feira viajar, né? Não, o recado veio que a gente viajaria já na terça de manhã. Ah, Então, foi muita surpresa em cima da hora. entendi. Não, é Mas tudo complicado, né? certo, já entreguei, tá tudo ok. Ai, 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 não acontece. Ah, não tem problema. Peraí. Deixa É eu porque ver. é ruim mesmo essa questão de, sabe, você ser pego de surpresa. A impressão é que Aham. você não se organiza, entende? Não, eu sei como é que é. E compromisso é compromisso, né? Não, não tem como. E é um dois, né? A questão, né, de acompanhar o aluno, né, o atleta aqui nos jogos e também o compromisso aí com formadores, né? Assim, eu estava consciente que daí realmente, né, hoje eu apresentaria aqui, mas não tão assim. Entendi. Não, mas tranquilo. Eu consegui aqui Deu puxar certo. o Aham, trabalho. também. Ó, coloquei na síntese, daí se precisar mudar o slide, daí você vai me falando, tá bom? Te aviso. Aham, tranquilo. Beleza. Posso ir? Pode começar. Tá, então meu nome é Rita de Cássia, né? Siquinel Camilo Vieira, sou pedagoga do Colégio Cívico Militar João 23, de Campo Largo, e a série que eu escolhi para fazer a implementação foi a terceira série, né? Devido mesmo à recomposição da aprendizagem, e aí, no caso, recomposição da aprendizagem de matemática, né? Com a terceira série que nós temos, né? Então, assim, já criou-se por hábito, né, realmente a gente fazer a questão da hora da atividade com os professores, esse acompanhamento, tá? Esse ano um pouco mais, assim, efetivo realmente com os nonos e terceiras séries, mas não esquecendo que desde o sexto ano a gente precisa estar fazendo essa questão dessa retomada, né? Que existem lacunas, não dá para negar, então precisa realmente estar fazendo essa retomada. Então, conversando com a professora Fabiane, né, que é do componente de matemática, das terceiras séries, tá? A gente fez análise dos dados da prova Paraná, das provas do CAED, né, que como é que eles estão. E aí nós fizemos uns combinados, né, realmente o que eu estaria observando, né, a frente escolhida, tá? Que seria a interação deles, porque recomposição já não está sendo relativamente fácil, né? Porque o professor, assim, precisa ser muito inovador, talvez, para atingir esses alunos, né? E esse interesse deles, tá? Porque por que ter mais uma matemática, né? Se eles já têm matemática, né? Quando eles pegam ali o terceiro ano que tem das exatas, eles já têm outra matemática, então mais uma matemática, né? Então esse engajamento deles acaba assim sendo superficial, então realmente não quer. Então escolhi essa frente, né, para fazer com eles ali com a professora, tá? Essa interação, então, dos alunos com a professora, com o componente, tá? E como é que a professora também faria a gestão do tempo, tá?
Então, conversei com a professora, a gente escolheu uma aula, né, que foi a aula 23, e aí, em cima disso, ela desenvolveu a aula, seguindo as aulas do RSO, e o que mais poderia, né, ser trabalhado, uma outra forma, não um outro assunto, mas algo que complementasse o que ela tinha já trabalhado com relação à aula do LRSO, mas que realmente fosse uma aprendizagem significativa, né? Que houvesse isso. Então, a proposta foi o uso do Tangram, né? Que na aula 23 trabalhava ângulos, formas geométricas, umas assim, então o Tangram também viria isso. Tá? Então, ali, né, eu coloquei o desenho, né, da professora trabalhando em grupos, né? Então, começou desde a situação, sim, da escolha dos grupos, né? Quem fazia parte dos grupos. A professora entregou uma cor de sulfite, né, para eles. Então, eles também tinham que ter agora a situação de que eu preciso... O Tangram, quer dizer, até pode ser uma cor só, mas fica muito mais bonito quando ele é colorido, com as peças coloridas, tá? Então, essa questão da troca das cores, né? E aí, toda a confecção das figuras, né? E também, daí, a construção primeiro as figuras individuais, próprias do Tangram, e depois a confecção de uma outra figura. A professora, pode passar para mim, por favor? Isso, obrigada. Então, ali eles fazendo, né, construíram os seus objetos, tá? E aí, depois, eles colocaram, a professora montou um painel, tá? Ficou em exposição, né, no corredor do colégio, então, outros alunos olharam isso. Então, assim, com a terceira série, o objetivo era quando ela colocou em exposição para os outros verem, por exemplo, o sexto ano da tarde olhou só a questão do Tangram, né? Mas a professora da terceira série da recomposição trabalhou essas outras questões aí das atividades específicas da recomposição. Foi válido, né? Foi bem bacana. Eu acho que a gente, assim, conseguiu atingir o objetivo, né, que um deles era mesmo a questão da interação, do clima da sala de aula, então houve bastante respeito, eles conversaram, eles trocaram ideias, se envolveram na atividade, né. Uma das questões, tá, nós temos 2 alunos PCDs, né, e eles, um é autista e um é Down, então, ainda que não conseguimos atingir esses 2 alunos. Mesmo com as atividades diferenciadas, mesmo com papel colorido, né, que nem a menina que tem Down, não atingiu, né? Então, aí agora entra também, né, depois do feedback com a professora, ainda um pouquinho a questão da frustração, né? O que mais precisamos fazer ainda para atingir esses alunos PCDs, tá? Então, a Down, mesmo sendo papel colorido, né, ela não brincou, digamos assim, entre aspas, né? E o outro menino, que é o autista, não trocou cor, tá? A cor que ele recebeu, ele ficou, tá? Ele fez a tarefa, mas ele não trocou cor. Então, não houve o envolvimento com a sala, né? Acredito que seja isso, professora, né? Pontos positivos, negativos e o trabalho desenvolvido. Legal, parabéns. Muito bom o relato de implementação. Bacana. Muito bom. Obrigada. Legal. A próxima, aqui, gente, eu quero ver com vocês, tá? Porque eu sei que vocês se organizaram, tá? A Thaís pediu para passar na frente porque ela tem plano de abandono. Então, ela pediu para ser a próxima. E a próxima seria a Kellen, depois seria a Claudete. Então, eu quero ver com a Kellen e com a Claudete se não tem problema da Thaís passar na frente. Oi, prof. Oi. Por mim, sem problema. 5 minutos eu consigo apresentar antes do intervalo. Beleza, então a Claudete. Por mim também, tudo bem. Sim. Então, beleza. Eu gosto de ver porque tem uma organização, tem uma ordem, a gente sabe que imprevistos acontecem. Então, a Thaís pode apresentar. Sim, e daí aqui a gente tem 17 turmas e vai ser um auê, eu acho, vai acabar atrapalhando daí. Tá bom. E a nossa diretora está no seminário, daí está só a diretora auxiliar,
daí para ajudar ela também, né? Professora, só um pouquinho. Aí eu faço o feedback da Thaís? Você vai fazer Rita. Isso. Porque eu faria da Kelly. Aí como muda a ordem? Vai fazer da Thaís daí. Daí eu mudo, né? Eu faço o da Kenny. Isso. Uhum. E eu faço... Que acabou de apresentar agora, né? Isso. E eu daí faço... Deixa eu ver, a Claudete. Quem que vai apresentar depois a Claudete é a Rose. E eu faço feedback da... Quem que está falando? A Claudete? A Claudete vai fazer da Rose. Da Rose? Tá. Isso, tá bom? Beleza. Beleza. E eu da Kelly, então, né, prof? Isso. Uhum. Então tá. Eu mandei o link lá para você compartilhar para mim, por favor. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Abrir o documento. Compartilhar. Deixa eu lá. Prontinho. Pode começar. Só esperar abrir isso. Então, ali, o meu relato de implementação foi escolhido a turma do 3º ano do ensino médio. Aqui no nosso colégio, nós não temos a segunda docência, nem com os 9º anos, nem com os terceiros, porque está bem difícil o professor até para a primeira docência, então, tirar para a segunda docência. A aula foi voltada ali para recomposição de aprendizagem em língua portuguesa. Adicionei uma fotinho minha e da professora ali no acompanhamento de hora de atividade. Só fazer o feedback agora. Então, adicionei ali uma fotinho minha da professora ali da hora de atividade, onde nós começamos a organizar como que seria essa aula. Ela trouxe a ideia para mim auxiliar ela em como que seria. Então, ela trouxe a ideia que ela queria fazer uma aula voltada no conteúdo de verbos, mais uma revisão ali para eles, tanto poder trabalhar para o Enem, né, a prova do Enem, e na sala ali, na recomposição mesmo. Aí, reforçar o uso correto dos verbos em diferentes tempos e contexto, trabalhar a identificação, conjugação e aplicação dos verbos em situações reais de escrita, estratégias e estações rotativas. Então, a ideia que ela veio, e eu auxiliei ela, no momento ela queria fazer mais ali fila a fila mesmo. Aí falei para ela que acho que ficaria mais legal a gente fazer em rotação. Aí ela acatou a ideia, então a ideia foi em rotação. Cada rotação produziria um cartaz temático. Então, a partir daí, ela organizou os grupos de acordo com o conhecimento de cada um. Alunos que tinham um pouco mais de conhecimento, misturando os grupos, para não ficar um grupo sabendo mais, outro sabendo menos. Cada estação aborda um aspecto: conjunção verbal, correção de frases, identificação de tempos verbais e um uso em contexto. Então, cada estação trabalharia um tempo do verbo ali. E como que aconteceria isso? Eles iam produzir cartazes. Então, eles produziram esses cartazes, apresentaram ali um para os outros, foram passando, né, por rotação. Pode mudar para o fio slide. Então, ali, cada grupo passava na sua rotação. Como podemos ver ali na imagem, cada grupinho do seu jeito, né? Uns produziam um cartaz mais elaborado, outros um cartaz mais simples, mas todos atingiram o objetivo. Feito isso, a professora convidou a turma do outro 3º ano. Então, quem desenvolveu essa atividade foi o 3º ano de administração, aqui do curso técnico, e eles convidaram a turma do 3º de sistemas e o 3º NEM para vir visitar essa rotação, essa atividade dentro da sala ali. A gente percebeu que houve uma grande interação entre as turmas do 3º ano,
Então, assim, foi um momento bem legal, eles sugeriram que queriam fazer mais. Então, além do trabalho ser apresentado ali para a turma, foi apresentado para as demais turmas que vieram acompanhar a rotação ali. Então, os momentos relevantes, assim, foi a organização inicial dos grupos, né? O engajamento dos estudantes, que a gente pôde perceber como eles se movimentaram para fazer isso, momentos de dúvidas e reflexão, e uma síntese final coletiva ali, que foi onde eles apresentaram que gostaram da ideia, que queriam produzir mais trabalhos assim. Os resultados que conseguimos observar foi a maior participação e interesse, consolidação de conteúdos em desenvolvimento da autonomia e da cooperação, melhora no desempenho e no exercício prático. Porque como eles citaram, às vezes, erro comum do dia a dia ali, eles puderam perceber e trabalhar, que vai facilitar no conteúdos que agora eles continuam estudando com a professora. Já veio mais ideias de eles produzir cartaz ali, trazendo dentro do assunto, produzir um cartaz com a contagem regressiva que falta para o SAEB. Então, assim, eles adoraram esse momento ali de trabalho que foi oportunizado para eles. Legal, parabéns. Muito boa a tua implementação. Bacana. Legal. Obrigada, professora. Seria isso. De nada, muito bom. E agora a Kelly. Agora vem a Kelly. Prof. Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Espera aí, prof, que eu vou ver se eu consigo. Eles trocaram todas as nossas... Nosso computador aqui. Aí não está muito bom. Aqui. Agora sim. Está aparecendo? Tá aparecendo. Uhum. Tá. Então, assim, prof, primeiro a gente iniciou com uma orientação em hora-atividade. Então, nós chamamos a professora, ela trabalha recomposição matemática, né, porque na terceira série do ensino médio não tem a disciplina recomposição. Então, ela trabalha recomposição, mas em matemática, né. Então, nós chamamos ela, tivemos uma conversa e a principal reclamação dela, a principal dificuldade que ela tinha era em relação à utilização dos recursos digitais, as plataformas, né, que os alunos não faziam, os quiz não interagiam e tal, e quando ela levava eles no laboratório de informática, ela tinha que ficar vigiando, porque mesmo a internet sendo bloqueada, eles conseguiam acessar outras coisas e não o que eles teriam que fazer. Então, a gente fez a orientação com ela, né, escolhemos uma aula, né, do escritor, e aí fizemos algumas propostas, né, que ela fizesse trabalho em grupo e nós aplicássemos algumas metodologias ativas. Tá? Então, deixa só eu mudar aqui para ir para vocês para a segunda tela. Aí, fizemos algumas personalizações das atividades, né? Introduzimos na atividade as metodologias ativas, e ela começou a desenvolver o trabalho no laboratório. Primeiro, ela começou em sala, em grupo, ela fez o trabalho somente com cartazes, com papéis, né? Mas em sala, sem o uso da tecnologia, sem o uso do computador, que é a segunda fotinha ali que vocês estão vendo. E aí, depois, nós fomos para nessa sala de aula, o nosso objetivo era tornar um ambiente acolhedor, a sala, né? Que ele fosse mais incluso, que ele fosse mais acolhedor.
e que a gente conseguisse observar a relação professor-aluno e aluno-aluno, para a gente trabalhar em equipe, fortalecendo isso, para depois nós irmos para um outro ambiente e tentar que eles tivessem um maior aproveitamento com os recursos digitais, né? Então, foi feito esses trabalhos em sala de aula, conseguimos integrar, fizemos alguns grupos, assim, trazendo aqueles alunos que não participavam, mesclamos um pouco, tiramos o que tem mais aprendizagem, fizemos esse acompanhamento, e aí, após essa melhoria de interação entre a professora e os alunos e o aluno-aluno, a gente foi até o laboratório de informática e conseguimos trabalhar com as metodologias ativas lá, com a informática, com as plataformas, né? Ela usou bastante o Khan Academy, a realização dos quizzes, e assim a gente notou que com isso a gente teve maior participação dos alunos em outras disciplinas também, né? Que eles adotaram a metodologia do grupo e eles acolheram os alunos com mais dificuldade. Então, essa prática foi excelente, começamos em sala de aula, começamos, né, uma motivação em sala e foi para as plataformas e agora a gente percebe que ela está indo para outras disciplinas. Tiveram mais alguns professores que vieram nos procurar na hora atividade, pedindo para que a gente fizesse a orientação de como ela poderia trabalhar com essa metodologia em outras turmas e já está se espalhando pela boa escola essa boa prática. Então, acho que foi bem gratificante, né, e tivemos uma resposta positiva. Acho que é isso, prof. Legal, muito bom. Parabéns pelo trabalho, pela implementação. Ficou muito bom, bacana. Parabéns. Agora a Claudete. A prof compartilha para mim daí também? Compartilha. Pode deixar, peraí. Deixa eu abrir aqui teu trabalho. Aí. Então, bom dia a todos, novamente, eu sou a Claudete, então eu sou pedagoga no Colégio Estadual Tancredo Neves, no período da tarde, eu fiz a implementação nesta escola, e eu fiz com a terceira série B que nós temos à tarde. Então, assim, como a nossa escola está trabalhando já os descritores de menor acerto, né, e cada semana a gente sugeriu trabalhar um tema, um descritor de menor acerto, né, para que os alunos vão melhor na prova do SAEB, porque o nosso resultado não foi assim o que a gente esperava. E principalmente esse terceiro ano, eles são os alunos assim que eles vêm do interior do município, eles são os alunos assim mais tímidos, assim, às vezes eles faltam para ficar ajudando lá na propriedade deles, né, e tal, e acabam perdendo algum conteúdo. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, assim, para que eles venham na aula, para que eles sejam motivados e queiram aprender para melhorar esse resultado aí da nota. Então, assim, o planejamento iniciou-se com, então, a análise das necessidades da turma. Eu sentei com uma professora para a gente discutir o que a gente iria trabalhar, como que a gente ia fazer para que esses alunos, né, se sintam motivados e façam as atividades e venham principalmente para a escola. Então, eu escolhi a estratégia, então, a participação e a interação dos estudantes no uso de metodologias ativas, para que despertasse, então, mais vontade neles, mais, né, empenho também por parte deles. Então, realizamos o acompanhamento da hora atividade para discutir e organizar o cronograma para a aplicação da implementação. Então, fizemos os combinados
coletivos para favorecer o engajamento, né? Então, aplicação de atividades como o uso de metodologias ativas e trabalhos em pares, uso de recursos tecnológicos e materiais diversificados, valorização do protagonismo estudantil, onde eles pudessem apresentar os trabalhos, né? Tomadas de decisão e construção do conhecimento. Tivemos pontos relevantes e resultados, e ainda estamos trabalhando e temos bons resultados. O aumento do engajamento dos estudantes, né? A participação ativa nas atividades, a melhora na autonomia e na criatividade e na colaboração entre os alunos, desenvolvimento para o desenvolvimento da aprendizagem mais significativa conectada com a realidade dos estudantes. Pode passar o vídeo, prof. Eu coloquei ali o mesmo resumo, mas nós temos as fotos aí dos alunos apresentando. Então, o que foi feito? Como eles tinham bastante defasagem em alguns pontos ali, nós sugerimos, eu e a professora, que a professora trabalhasse textos de diferentes contextos e tipos para que eles pudessem identificar o qual era. Já que na prova do SAEB, né, eles tiveram essa dificuldade de identificação de textos, de atividades, então, eles mesmos, então, tinham que participar e lá na frente apresentar o trabalho que eles tinham realizado, identificando esses tipos de texto. Fizemos também quizzes, né, para que eles fossem no laboratório e respondessem novamente os quizzes com aquelas questões que eles também tiveram defasado, fazendo um simulado ali para eles rever de novo as questões, né, e fazer com mais empenho. Deu resultado, está dando resultado, a turma não está faltando, a frequência ficou assim 100%, e os alunos estão engajados, então houve uma melhora muito grande. E nós ainda, né, estamos continuando, vamos continuar com esse trabalho por mais, né, algumas semanas, vamos ver o resultado da avaliação externa ali que nós vamos ter, e esperamos que, né, dê tudo certo. Então, essa foi a implementação então, que eu, né, fiz, que uma ajuda ali com a professora e no meu trabalho na escola. Foi isso, então, prof. Legal, parabéns. Obrigada. Boa implementação. Legal, muito bom, parabéns. Obrigada. E agora a Rose. Prof, eu vou tentar apresentar, tá bom? É Tá que bom. minhas coleguinhas me ensinaram. Ah, legal. Deixa eu ver. Tá bom. Deixa eu achar lá, ó. Deixar aqui na síntese. Daí eu volto lá e coloco aqui. Daí vocês veem se vocês estão vendo. Compartilhar. Apareceu para mim. Escolha o que compartilhar. Daí eu vou lá na. Deixa eu ver se é aqui. Ué, por quê? Não tinha que compartilhar direto, prof? Você tem que clicar no documento que você vai compartilhar, que é o teu... Esse aqui. Daí... Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver o que apareceu lá. Agora eu tenho que entrar lá no documento, né? Apareceu o teu Classroom. O meu Class. Então, deixa eu achar. Agora eu vou lá na apresentação, né? Vai na apresentação. Tá aparecendo eu ir nas apresentações? Tá aparecendo. Aqui. Agora eu vou aqui. Deixa eu fechar o outro que estava aberto. Eu vou lá no... Aqui. Tá aparecendo? Síntese do relato para apresentação? Não, ainda parou na tela do Classroom. Acho que você tem que ir lá no cantinho compartilhar esta guia. Lá no... lá no Classroom. Ué, mas aqui diz que eu estou compartilhando. Você está compartilhando, mas no teu, quando você entrar no documento, você tem que, bem no cantinho em cima está escrito compartilhar esta guia.
porque você abriu o documento, mas o teu documento não está aparecendo para nós. Ah, tá. Agora. Isso, agora tá. Tá. Então, assim, eu também sou pedagoga aqui responsável pelos terceiros, e a minha amiga ali a minha outra pedagoga é responsável pelos nonos. Então, a gente fez um trabalho junto, as duas. Eu, especificamente, peguei o terceiro A, conforme a colega Claudete falou ali, ela está feliz já, porque ela já conseguiu o engajamento dos alunos. Nós aqui ainda estamos na luta, porque, assim, os nossos terceiros anos, o problema deles é que eles se revezam para faltar. Então, não tem um aluno, assim, que tenha excesso de faltas, mas eles sempre estão faltando. Então, assim, a gente chamou eles depois do resultado da prova lá, do simulado. Em cima disso, a gente elaborou a nossa apresentação, a nossa implementação. O que a gente percebeu? Que eles reclamavam ali que a professora de português é ótima, é maravilhosa, só que às vezes ela passa muita coisa ao mesmo tempo, tipo, muito conteúdo, e não consegue dar tempo para eles pensar. O que a gente analisou? Então, diante dessa situação, nós vamos trabalhar com a professora no acompanhamento e hora-atividade, a gestão de tempo. Então, daí nós conversamos com elas, ali até tem nós duas aqui tá eu e a outra pedagoga e a professora Mariane. Aqui, já uma antes, quando a gente estava repassando os resultados, essa é a professora Roseli e essa é a professora Mariane, que a gente ficou muito triste, aborrecido, preocupado com os resultados, né, do simulado. Então, assim, num primeiro momento, a gente ouviu boatos, porque vocês sabem que a gente escuta. E agora querem cobrar até o tempo para a gente dar aula na sala. Porque não sei o quê. Daí a gente pensou, meu Deus, vamos enfrentar, né, mais um problema. Mas, com o passar dos acompanhamentos ali, a gente apresentou para elas o cardápio lá da gestão do tempo, achar alguma coisa assim, né? E ela optou por fazer a estratégia de nomes às etapas. Então, foi onde ela chegou na sala, essa já é a implementação, né? Ela chegou na sala e trabalhou, mostrou tudo no quadro lá, o que seria trabalhado. A partir daquilo, teve uma melhor organização no tempo das aulas dela. Mas elas são excelentes professoras, meu Deus do céu, quem dera a gente tivesse só professora assim. Então, assim, a gente conversou com as professoras de língua portuguesa durante o acompanhamento da hora-atividade. Foi apresentado para elas o cardápio de técnicas de gestão de tempos, fizemos os combinados ali com elas, que seria o quê? Elas já vieram reclamando ali também com razão da falta de interesse dos alunos do terceiro ano. Então, o que a gente organizou? Conseguimos que tem uma professora que trabalha aqui, o marido dela é psicólogo, então já tudo vendo. O Rafael fez uma palestra motivacional para a gente aqui, não diretamente motivacional, mas entrou no assunto. Então, assim, a partir da palestra, a gente já viu um pouquinho de melhora, né? Implementamos, nós sugerimos, isso foi sugestão que depois a gente acabou fazendo. Ele veio, fez a palestra, daí a gente sugeriu para elas a implementação, o retorno do nosso projeto de leitura, que a gente já tinha antes do uso do celular, né? Então, agora que está tudo proibido, implementamos novamente o projeto de leitura e vou dizer, professora, a gente está surpreso, que está dando no dia que tem o projeto, a gente faz uma vez por semana. No mês de julho foi quarta, julho foi quinta, agora agosto vai ser na sexta. Daí a gente troca as aulas. Agora na sexta, continuando, porque parou na quinta, vai ser na sexta, depois na outra semana na segunda, e assim vai indo. Então, assim, a gente já está percebendo uma pequena mudança. Então, as ações foram focadas nas turmas, pensando nas turmas que irão participar do SAEB, que é os nonos e terceiros. Porém, a gente já está tendo um resultado pequeno, mas já está tendo em todas as turmas, porque a gente trabalha com eles ali que a responsabilidade na escola não é só dos nonos e terceiros anos, e nem somente do professor que está esse ano com nonos e terceiros anos, visto que o sexto ano
um dia vai fazer essa prova, né? As turmas, então, é responsabilidade de todos os professores. Como alguma das colegas aí já falou sobre os conteúdos, não é conteúdos, os descritores de menores acertos, a gente também fez ali, cada professor escolheu um. Esse eu nem coloquei aqui, mas esse também já está sendo ações que a gente está fazendo. Cada um assumiu um descritor, né, de cada disciplina, e no dia do projeto de leitura, as professoras da recomposição, elas postam um link lá no grupo, e esse link é trabalhado durante a aula de leitura. O professor mesmo coloca lá no Educatron, e eles leem. Geralmente são questões voltadas para as provas e simulados. Textos longos e essas situações que é onde os alunos têm problema que eles reclamam muito, que na prova, lá nos simulados, é muita questão, textos longos, né, para eles lerem. E outra questão, assim, que também, ao contrário das minhas amigas ali que participaram, que os alunos gostam de metodologias ativas, nós temos uma certa, como que eu posso dizer assim, os alunos do terceiro ano, nossa, eles são muito críticos, sabe? Então, eles chegam para nós, por que na recomposição da aprendizagem é só essas metodologias diferenciadas, que vocês parece que querem tratar a gente como criança, toda aquela história, sabe? Que no dia da prova, o que adianta? No dia da prova veio aqueles textos enormes, só 2 horas para a gente fazer as provas. Então, tem todo um trabalho por trás, a gente conversa, que é para eles, alguma lacuna que ficou lá atrás, para eles entenderem. Então, assim, está sendo árdua a tarefa. E, assim, esperamos que dê um retorno. Assim, não vou dizer que já está 100%, mas, assim, uns 10% já começou a melhorar. Então, foi essa a minha implementação, e eu vou terminar ainda, prof. Professora, eu só queria, depois eu vou pedir para a professora me explicar como que a gente coloca o link do feedback, que o diretor fez o vídeo, daí eu não sei colocar lá Tá bom? Então, era isso, pessoal. Muito bem. Rose, o teu tema foi a gestão do tempo? O microfone está fechado. Gestão do tempo e a participação e engajamento dos alunos. Tá, Obrigada. De nada. Legal, gente, parabéns. Muito boa a implementação, parabéns aí, parabéns a todos, né, que apresentaram hoje, né, foi bacana aí essa troca. E aí o pessoal já da semana que vem, na nossa última reunião, né, semana que vem a última, na última reunião, eu só vou passar uma introduçãozinha para vocês, né, para a gente fazer o fechamento da nossa jornada, né, uma introduçãozinha breve, passar para vocês o formulário do check-out, né, do fechamento da nossa jornada, e o restante da reunião vai ser destinado aí à apresentação dos nossos demais colegas aí, 100% aí do tempo destinada às apresentações aí dos nossos colegas, né, e aí nós fechamos, né, a nossa jornada, tá? Profe, eu tô com uma dúvida também. Lá no feedback, quando eu termino o feedback, eu tenho que enviar em algum lugar? Não, você só clica. Eu cliquei na Rita, daí fiz o feedback, daí só isso. Daí eu saio de lá e pronto? Só para você confirmar se salvou, deixa eu só compartilhar minha tela aqui, a gente tem um tempinho ainda também, peraí, deixa eu só compartilhar com coisa de tela. Dúvida, né, porque de repente vocês fazem todo o trabalho. E daí não vai, né? Deus o livre perde, então digamos, né, ó, por exemplo, fez o feedback, clica, né, no colega, né, clica aqui no colega, escreve ali o feedback, ele já salva automático, mas para garantir, você vem nesse íconezinho aqui em cima, ó, clica nesse sinalzinho de mais e clica em concluído, tá? Só para garantir, né? Ele já salva automático, mas para garantir,
faz esse procedimento aqui para ele concluir o salvamento ali, para você não perder, né, o teu trabalho de escrever tudo bonitinho e, de repente, não salvar, porque às vezes acontece de você digitar, achar que está ali tudo salvo, para ele salvar, e, de repente, você vai entrar e não tem nada escrito lá. Então, só clica em compartilhar ali, que ele já assume ali e termina de salvar o documento, tá bom? Concluído. Tá bom, obrigada, prof. De nada. Pessoal, então é isso. Então, semana que vem, né, daremos sequência às apresentações. Aí, como eu falei, só vou fazer uma pequena introdução, né, para fazer o fechamento da jornada, fazer aqui o check-out, né? O Forms, gente, quem que tá com problema no Forms que não tá abrindo? Meu Deus, eu acho que eu enviei errado. Ai, minha nossa. O Forms da reunião de hoje? Eu não consegui fazer da reunião passada. Professora, porque ele, não sei se por causa da internet, ele disse que eu não consigo ser redirecionada. Tá aqui, graças a Deus. Espero que esteja feito. Que estranho. Vou mandar de novo o link do Forms de hoje, mas é para dar certo, né? Se a internet está ok, se vocês estiverem na escola e já atualizaram o certificado, né? Para vocês conseguirem abrir o documento e enviar, é para estar ok, porque na escola tem que atualizar o certificado lá para vocês conseguirem abrir o documento, né? Porque está sendo necessário atualizar o certificado, né, nas escolas, para conseguir abrir. É que eu estou na escola de alojamento, professora, talvez seja isso. Ah, entendi. Então, Profe, oi. A professora podia dar uma olhada no meu trabalho, eu não sei no que eu cliquei ali, desapareceu. Lá do Class. Eu não enviei, porque eu não terminei ainda. Ah, entendi. Porque para mim eu tenho um aberto que está feito as coisas. Mas o do Classroom eu entro, tá tudo em branco. Deixa eu ver aqui. A princípio, deixa eu ver. O princípio tá ok. Tá? Ai, meu Deus. Ele tá aqui, ó. Mas será que é o que eu fiz ou é o em branco? Deixa eu ver. Vai abrir aqui. Ah, esse aqui tá em branco. O que será que eu cliquei ali? Dá uma olhada no teu Drive. Tá, e daí, depois eu converso com a prof, então. Daí eu vou ter que mandar, porque o que eu fiz está aberto aqui. Daí eu vou ter que salvar ele, certo? Vai pro meu Drive, né? Fica no Drive. Esse aqui é o que está atribuído, ele está aqui, depois não esqueçam de clicar em enviar lá, para aparecer para mim, né? Mas ele está atribuído aqui, mas esse aqui está em branco mesmo. Ai, meu Deus. Tá bom, prof. E quem não está conseguindo abrir o Forms, não está conseguindo abrir os documentos aí, é a questão da atualização do certificado mesmo, que tem que fazer a atualização do certificado do computador ali para conseguir abrir os documentos, né? Abrir o Forms, abrir todos esses documentos aqui para ter acesso, senão ele não abre. Eu fiz o procedimento da atualização do certificado e ele tem que ser feito, né, por login e por computador, e dá certo, só que ele é bem minucioso, ele é bem chato, tem que fazer o procedimento bem certinho, e daí a gente consegue abrir as coisas, tudo, né? Daí abre o Forms, abre os slides, daí a gente consegue abrir. Professora, inclusive eu estou tentando fazer isso desde ontem, mas ele disse que está desativado. Então eu não consigo nem dar sequência nessa atualização, porque diz que o cadastro está desativado no momento, que está tudo desativado, então não sei se é só comigo ou se as colegas também estão identificando esse problema, porque ontem eu já tentei e não consegui.
Não, eu até fiz essa semana, eu vou mandar no grupo de vocês ali um tutorial que eu segui, mas assim, tem que seguir assim. Gente, eu fiz umas 5 vezes, porque dava errado. Daí, na última vez que eu fiz, assim, são detalhes ali do script, do comando, que se você clicar uma coisa errada, ele não dá certo. Então, ele é bem minucioso, ele é um pouquinho chato de fazer. Eu acho que a gente nem deveria fazer isso, mas enfim, né? Senão a gente não consegue trabalhar, né? A gente precisa abrir os documentos na escola, não só do formadores, mas a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa abrir os documentos na escola, a gente precisa trabalhar. Então, eu fiz bem minucioso, ele é bem chato. Eu fiz umas 5 vezes. Na 5ª vez deu certo. Eu vou enviar no grupo de vocês um tutorial que eu recebi com um link para clicar em cima. Então, ele tem a atualização pro iOS, pro Android, pro Windows, pro Linux. Então, ele tem uma atualização de certificado específica para cada sistema operacional. Eu vou mandar ali no grupo de vocês e tem que seguir, gente, à risca, senão ele não vai, tá? Então, eu fiz e deu certo, só que ele é muito minucioso. Oi, Josefa, pode falar. Nossa, prof, eu não fiz essa atualização, fiquei preocupada agora. Tem que fazer. Todos nós temos que fazer. Tem que fazer assim, por computador, por máquina, por cada equipamento que você for fazer, você tem que fazer essa atualização. Senão você não consegue nem trabalhar, não consegue abrir nada, não consegue abrir documento direito, não consegue nada. Tá, então se eu trabalho na escola com um computador, em casa com outro, tem que fazer em todos? Sim, se você trabalha com o computador da escola, você tem que fazer. Se você leva o teu computador de casa e acessa a rede da escola, porque é a rede da escola, né, que comanda. Então, é pela rede da escola que a gente tem que atualizar esse certificado. Ok, vou tentar. Tá? Então, sigam aquele tutorial lá, e assim, é bem minucioso, gente, é bem assim, eu fiz umas 5 vezes, porque das outras vezes eu clicava numa pastinha errada, ele já não dava certo. Então, ele é bem minucioso, assim, você tem que seguir bem certinho o tutorial, tá bom? Pessoal, então tenham aí uma boa semana, um bom restinho de semana para vocês, fiquem bem e até semana que vem, no nosso último encontro, tá bom? Um abraço para vocês e até semana que vem, tá bom? Tchau, professora. Tchau, pessoal, até semana que vem. Tchau, pessoal.